Caros irmãos e irmãs, muita paz do Senhor. Leis justas, normas para uma vida em sociedade e também na igreja são muito importantes. Porque se trata de trabalhar, digamos, quase que racionalmente e também com uma certa sensibilidade à necessidade do outro, o que é bom para o outro. Na igreja, nós temos até o Código de Direito Canônico, que são leis, sem dúvida, para fazer, aparecer e promover a caridade na vida da igreja. E isso que é importante. A lei do Antigo Testamento, baseada naquilo que nós chamamos os 10 Mandamentos, fala de uma sociedade unida, sadia, tanto no corpo como no espírito. Por isso que dessas leis derivam tantos rituais que para nós são, digamos, higiênicos, para o povo da Bíblia de Israel era de purificação, mas a purificação está sempre para o bem do outro. O evangelho desse domingo, o 22º domingo do tempo comum, vai nos falar exatamente da importância da lei e do que é mais importante em face da lei. Vamos ouvir o evangelho. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Primeira coisa a notar nesse evangelho é que Marcos dá essa notícia, que os fariseus e os doutores da lei vieram de Jerusalém. Vieram a Galileia, seguramente vieram a Cafarnaum, vieram à comunidade de Jesus. É a comunidade de Jesus que é questionada, por causa de não seguir a tradição dos antigos, de não praticarem os rituais externos, né?
lavar as mãos, aquelas coisas todas que tinham sentido religioso, mas que era sempre em relação ao próximo. E ali estavam questionando simplesmente e somente a prática externa. Podemos dizer que na comunidade de Jesus, além de verem que as práticas externas não são cumpridas, eles são identificados pelo próprio Jesus como hipócritas, onde o que importa é se o externo, ou melhor, se as exterioridades estão acontecendo, é isso que importa. A comunidade de Jesus vive uma prática diferente, ou melhor, vive uma prática que parte de uma mentalidade diferente, de um coração convertido. Ou seja, na comunidade de Jesus, não é o que vem de fora, como o próprio Jesus ensina, mas é o que vem de dentro. E é por dentro que é necessário purificar-se. Ou seja, um coração purificado é um coração de onde não sai o impuro que contamina os outros. Na comunidade de Jesus, somos chamados a viver a caridade, o respeito, a solidariedade, a fraternidade, para que as coisas impuras não se proliferem. Nós precisamos pensar se nós, como comunidade cristã, estamos sendo hipócritas naquilo que nós temos que fazer, né, nas exterioridades, ou se damos a importância daquilo que vem do coração. Quantas brigas nós temos nas nossas comunidades por causa de picuinhas de liturgia. Não é que não tem que ter normas, hein? Não é que não tem que ter bom senso, não é que tudo isso tem que ter. Mas digo, às vezes nós nos preocupamos com as exterioridades e não lembramos que aquilo que importa é um coração convertido. Eu queria convidar a cada um de vocês, a cada um de nós, porque eu me incluo também, quantas vezes nós nos perdemos nas normas e esquecemos a caridade, aquilo que é um bem para o outro. Quantas vezes, por causa das normas, nós excluímos, e não só excluímos, mas nos achamos melhores do que os outros. Isso, diante do Evangelho, é hipocrisia. Façamos a oração deste domingo. Deus onipotente, fonte de todo dom perfeito, semeai em nossos corações o amor ao vosso nome, e estreitando os laços que nos unem convosco, fazei crescer em nós o que é bom, e guardai com amorosa solicitude o que nos destes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Até o nosso próximo encontro.